Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus venha abençoar vocês de uma forma grandiosa. Ser como criança, Cristo fala em Marcos 12, versos 13 e 14, que se nós não formos como uma criança, nós não vamos herdar o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Qual que é a profundidade dessa palavra? Vamos falar um pouco disso hoje, mas antes eu gostaria que você deixasse aí o teu joinha no vídeo, que você ajudasse o canal com o teu like, que você compartilhasse com outras pessoas que também estejam precisando para que Deus venha abençoar essas vidas e que você se inscreva aí no canal, ative as notificações. Ser como criança, em uma passagem quando as pessoas levam as crianças para Jesus impor as mãos para abençoá-los, os discípulos seguram, impedem, achando que estavam fazendo certo. Jesus falou: não deixa elas virem a mim, na realidade eu vos digo que quem não for como uma criança não herdará o reino de Deus. Aí a gente fala que criança assim, você bate, você briga e depois ela vem e pede perdão e tá tudo bem. Mas será que é só isso? Quando nós vemos a vida de uma criança, como que uma criança se comporta, como uma criança brinca, como uma criança faz e como nós nos comportamos perto de uma criança, é interessante. Porque quando o pai chama a atenção de uma criança, uma pessoa chama uma atenção, no começo ela fica bicuda, ela briga, ou quando nós fazemos alguma coisa que ela não gosta, aí nós entendemos algumas coisas. Primeira coisa, nós chamamos a atenção de uma criança e ela, depois de um tempo, ela entende que aquilo é para o bem dela, que aquilo é para o melhor dela, e ela continua brincando com a gente, ela continua indo e aos poucos ela vai aprendendo. Muitas vezes a gente fala: não coloca o dedo na tomada. Por quê? Porque dá choque. Uma criança não sabe o que é choque. Mas o que é choque? A gente pega uma criancinha menor, ela não põe a mão aí que queima. Mas o que é queimar? Por que ela pergunta? Ela não sabe o que é calor, não sabe o que é frio, não sabe o que é choque. Ela só vai aprender a hora que ela pôr a mão, a hora que ela chegar perto, a hora que ela vê que aquilo é perigoso. Aí ela começa a ter noção e começa a entender que aquilo que nós falamos para ela é o melhor para ela, que nós queremos o bem dela. Mesma coisa Deus conosco, muitas coisas ele fala: não faz isso que é errado, não faz aquilo que eu não gosto. E a gente se pergunta: mas por quê? Não tem perigo nenhum. Nós não vemos perigo, mas Deus sabe o perigo que gera para a nossa vida no futuro, porque Ele está acima de nós. E Ele vê melhor, assim como um pai vê melhor o que uma criança faz de certo ou de errado. Um outro ponto que uma criança ela consegue contornar com mais facilidade é quando nós fazemos alguma coisa que entristece ela, quando nós fazemos algo errado e a gente chega para ela e pede perdão. Ela chega: eu te perdoo, mas o perdão dela não é aquele perdão da boca para fora, é aquele perdão que vem do coração. Por quê? Depois de algum tempo ela está lá, está brincando com você, está se divertindo com você. Uma criança, quando ela perdoa, ela esquece aquilo. Muitas vezes nós perdoamos, mas perdoamos de boca, só que aquilo fica escondido no nosso coração. Lembrando que perdoar não é amnésia. Perdoar, eu perdoo e sigo a vida. Amnésia é quando eu esqueço o fato e não lembro mais o fato. Perdão não é isso. Perdão sou eu perdoar e continuar caminhando. Não quer dizer que eu vou continuar confiando na pessoa dependendo do que a pessoa fez, porque quando é um erro muito grave, abala a confiança. Eu preciso de um tempo para restabelecer a minha confiança na pessoa, mas mesmo assim eu perdoei, só que o perdão não é para ela, o perdão é para mim. Quando Jesus ensina a oração, que nós chamamos de oração dominical, ele fala: se você não perdoar quem te ofende, o teu pai não vai te perdoar. Por que que Jesus fala isso? Porque nós temos que nos parecer com o Pai, nós temos que nos parecer com Deus. Um outro ponto que uma criança ela é muito sincera é quando ela vai fazer uma oração, quando ela vai conversar com a gente, quando ela vai te pedir alguma coisa. Ela não quer saber se você pode ou se não pode. Ela não quer saber das suas dificuldades. Ela chega: ao pai, eu quero isso. Ou pai, eu quero aquilo. Ou pai, eu quero esse presente. Você fala: poxa, esse presente custa R$2.000,
custa 5.000 reais, custa 10.000 reais. Ela não tem noção do que é isso, mas ela quer. Ela está sendo sincera. Porque você é a única pessoa, o pai é a única pessoa que tem condições de dar aquilo para o filho, que tem condições de dar aquele presente para a filha. Ela não vai pedir para um estranho, ela vai pedir para o pai, porque ela tem certeza que o pai tem condições de dar. Ela tem certeza que o pai tem condições de fornecer a ela, então ela vai pedir para o pai. A mesma coisa nós, quando nós precisamos de algo, nós vamos pedir para o nosso Pai no céu. Em Mateus, lá no capítulo 7, verso 7 em diante, quando Jesus fala: pedi, dar-se-vos-á, batei e se abrirá, buscai e encontrareis. Pede, ele fala: o que você pedir você vai receber, mas tem coisas que muitas vezes nós não recebemos porque Deus vai tratar de nós da mesma forma como trata uma criança. Ele não vai sair dando toda hora, vai muitas bênçãos. Ele tem que nos preparar para que nós venhamos a receber, porque se nós recebemos tudo do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, além de nós ficarmos mimados com Deus, muitas das bênçãos vão acabar se tornando maldição, vão acabar nos destruindo, porque nós não vamos estar preparados para ela, nós não vamos lidar com ela da forma correta, nós não vamos valorizar aquela bênção de uma forma correta. E Deus tem que nos preparar para que nós venhamos a receber a maioria delas, assim como o pai prepara um filho, ou quando dá um presente, fala: cuida bem, ó, você não está cuidando, ó, você não guardou, vai quebrar, você vai perder. Deus é a mesma coisa com a gente: eu te dei, ó, cuida, você não está cuidando, você vai perder, ó, você não vou te dar de novo. Deus é a mesma coisa conosco, só que qual que é a diferença? Que os presentes dele são mais sérios para nós. Nosso relacionamento com ele é mais sério, e a criança vai ter relacionamento com Deus à medida que tem relacionamento conosco, porque ela vê Deus na nossa vida. E um outro ponto muito importante: quando uma criança se aproxima de uma pessoa, ela não tem maldade. Você pode ver uma criança, ela é abraçada, ela é beijada, pega no colo, muitas vezes ela não quer, porque ela não tem malícia, ela não tem pensamentos ruins. Muitas vezes até a gente brinca: aproveita que daqui a pouco acaba tudo isso, porque ela vai crescendo. A malícia vai entrando no coração. E malícia que muitas vezes nós acabamos colocando. Malícia, algumas coisas nós acabamos ensinando porque, não pode falar assim, não pode falar daquele jeito. Nós em alguns momentos ensinamos a criança a mentir alguma coisa, a omitir outra coisa, porque para que ela não tenha problemas com outras pessoas. A sociedade, infelizmente, assim, o ser humano, ele é malicioso devido ao pecado, e conforme a criança vai crescendo, se torna um pré-adolescente, se torna um adolescente, a malícia devido ao pecado vai entrando no coração e começa a ter uma mudança de comportamento. Mas uma criança, ela não tem malícia, ela é sincera. Quando ela ama, quando ela não ama, ela não ama. E um dos pontos para que nós venhamos a perceber se tem alguma coisa errada é quando determinada pessoa chega e a criança se afasta. É quando determinada pessoa se aproxima e a criança vem para trás e você fala: o que foi? Eu não gosto dela. Em algumas situações, aquela pessoa fez mal para a criança, agrediu a criança, fez outras coisas com a criança, e ela é sincera. Nós devemos ser a mesma coisa. Quando nós não gostamos, nós não gostamos. Não quer dizer que nós vamos maltratar a pessoa, não quer dizer que nós precisamos adular uma pessoa, não. Quando Jesus fala, ore pelos seus inimigos, abençoe o que vos amaldiçoou, ele não está falando para você trazer para a tua casa, só está falando: Jesus, abençoe aquela pessoa tanto, que ela seja rica, que ela mude daqui e vá para longe de mim, mas abençoa. Senhor, aquela pessoa que fez uma coisa errada para mim, eu perdoo, mas eu não quero ela na minha casa, é direito seu. Nós não somos obrigados a conviver com quem nós não gostamos, mas nós somos obrigados a não ter amarras sentimentais com aquela pessoa. Paulo mesmo diz que eu não deva nada para vocês e que ninguém deva nada para ninguém, a não ser o amor com que nós fomos amados. A mesma coisa a Deus. Ele ama todo mundo, ele está ali, só que ele não se aproxima de todo mundo porque nem todo mundo quer ele.
Nós a mesma coisa. Amar não quer dizer estar perto. Amar não quer dizer colocar na mesa. Quer dizer conhecer a pessoa. Quer dizer tratar a pessoa de uma forma correta. E quando nós olhamos tudo isso em uma criança, nós entramos numa coisa que nós chamamos de santidade. E Paulo fala, sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém vai entrar no reino de Deus. Quando nós observamos uma criança, nós vemos isso de uma forma muito mais profunda e muito mais sincera. Que nós venhamos aprender com elas e ter a nossa vida moldada dentro dos parâmetros de Deus e saber que sem qualquer uma dessas coisas, dificilmente nós vamos entrar no reino de Deus e dificilmente nós vamos passar a eternidade com Deus. Que o Espírito Santo te ilumine para que nós venhamos a ser como uma criança, de uma forma madura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.